o que é frequência e como medir e organizar a sua energia. Mas antes de falar e de organizar a sua energia, é preciso entender o que é energia de verdade. Tudo no seu corpo são impulsos elétricos e químicos. Seu cérebro funciona por impulsos elétricos, já seu coração funciona por batimentos que geram um campo eletromagnético. Suas emoções alteram este campo. E isto é pura ciência, nada de crença. Traduzindo um pouco para a vida real, quando você sente um aperto no peito, quando você sente uma sensação, uma angústia, isso não tem nada de imaginativo. Isso é simplesmente físico, químico e biológico. Quando você se sente pressão, ansiedade, medo, falta de clareza, isso não é só um estado psicológico, isso é um estado energético, real, no seu corpo, em todo o seu organismo. Então vamos aprender nessa aula de hoje, essa aula de reprogramação, como medir a sua própria energia. Eu vou te ensinar a medir o seu estado de energia por 3 sinais: sensação física no seu corpo, qualidade dos seus pensamentos e tipo de emoção predominante na sua vida. O estado do seu corpo está tenso, está solto, a respiração é ampla, é longa ou é curta? Qualidade dos seus pensamentos, eles são repetitivos, acelerados, negativos? Ou eles são positivos, benéficos, construtivos e claros? E por terceiro, a sua emoção predominante. Qual é a sua vibração principal? Culpa, medo, raiva, vergonha? Ou clareza, paz, harmonia, prosperidade? Presença e confiança. Muita gente quer saber sobre frequência, sobre energia, qual é a minha frequência, como aumentar de frequência. Mas frequência não é algo místico e nunca foi. Só que é algo invisível e deve ser sentido num nível também invisível, num nível mais profundo. Não quer dizer que você tenha que ver para crer. Você pode sentir para saber. Então, a frequência, apesar de ser estudada, ela precisa, no ser humano, ser sentida, ser vivida como uma inteligência viva, porque a energia é uma inteligência viva. A frequência do ser humano não é místico, não é uma ideia, é um resultado neuro, psico, bio, químico do seu organismo, é um resultado do seu interno. Como você vê o mundo, como que o mundo também está te estimulando a ser e a sentir. E a ideia aqui não é que você precise vibrar alto o tempo todo. Está sempre nas alturas, sempre iluminado ou iluminada. Mas a ideia é que você consiga perceber quando você contrai, quando o seu corpo contrai, quando a sua biovida contrai, quando a sua energia está contraindo, está tensionando, está diminuindo, e você consegue regular isso. Na neurociência ou na neuroeducação a gente chama de autorregulação, ou seja, nós já falamos sobre isso em outras áreas também, mas aqui na reprogramação eu trago para você exatamente o fator frequência e energia, com uma linguagem também fácil de você aprender. Porque é exatamente isso que a gente faz com as 7 linguagens naturais. Elas dão ferramentas práticas, técnicas e perceptivas para você conseguir se autorregular, para você se adaptar aos momentos, ao que o mundo e as relações exigem de você. Nós vamos fazer uma prática simples de 10 segundos, onde você coloca as mãos na barriga, solta os ombros, solta um pouco as costas, fecha os olhos, inspira fundo e deixa o ar sair. Mais uma vez. E por uma última vez, terceira.
Com esse simples gesto de 10 segundos, você já consegue acalmar os pensamentos, o ritmo cardíaco e consegue observar como você está se sentindo, qual a qualidade da sua emoção e da sua energia. E a partir dessa percepção é que você vai conseguir mudar o resto. Isso já é você começando a medir a sua energia, a sua frequência. Então, antes da gente abrir toda a parte física, científica do que é energia, do que é frequência, é muito mais importante que você aprenda a linguagem número 1, a sentir, a perceber, a deixar espaço mental e observacional para você poder ver o que é a energia que você está sentindo. Não adianta nada você estudar teoria antes de você conseguir em você mesmo sentir a sua frequência, a sua própria energia. E depois de perceber, você ter o poder de ajustar. Hoje você entendeu uma coisa muito importante. O problema não é a sua vida e não é você, mas é a forma com a qual a sua energia está organizada. E enquanto isso não muda, você vai continuar tentando, mas não vai sustentar. Porque ninguém precisa mais de força, mas forçar. A vida não é forçar. O que a gente precisa, e eu falo nas 7 linguagens, é de estrutura e ordem. E principalmente prática, execução. Porque consciência sem prática não transforma. E foi exatamente por isso que eu criei a reprogramação natural, que é um processo de 21 dias onde você aprende na prática a estabilizar a sua energia, a perceber as oscilações e as contrações da sua energia e a criar constância real, rotina de energia real, com direção, com acompanhamento e com prática todos os dias. E para te dar suporte nessa caminhada e nessa jornada de reprogramação, a gente tem a comunidade, que é um espaço para você não se sentir sozinha nem sozinho nessa jornada de transformações profundas que acontecem quando você começa a olhar para dentro de você mesmo. Porque aqui não é mais teoria, é sobre o viver, sobre a ordem da vida e sobre a prática diária que reorganiza a vida, que deixa ela saudável, em harmonia. Você não vai só entender, você vai viver isso. Geralmente, a nova realidade, a nova vida, não começa quando a gente entende, porque entender é a última linguagem, é intelectual, mental, mas começa sim a transformar quando a gente decide praticar coisas novas e benéficas na nossa vida. Quando você decide sustentar a sua decisão. Nossa comunidade e a nossa turma de mentoria de 2026 estão de portas abertas para receber você que está pronto para ativar a sua energia máxima e o seu máximo potencial, com ordem, com beleza, com harmonia. Se você quiser mais informações, procura nosso suporte, manda uma mensagem, vai no link da nossa bio que você vai ter ali todas as informações como iniciar a sua reprogramação na nossa comunidade. E ficamos por hoje com a nossa aula de como medir a sua energia. Claro, é uma aula inicial, semana que vem a gente vai ter mais um pouco sobre isso. E para quem quer se aprofundar de verdade, procura a nossa assistência que a gente vai estar conversando com vocês. Porque vocês já sabem, existe uma ordem natural no universo.